Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 161. A queixa persistente de Onoki. A ativação da liberação de aço fez Shinozuki sentir como se uma montanha intransponível tivesse surgido diante dele. Mesmo depois de beber a chamada água do herói, que alegava aumentar o chakra em 10 vezes, o que ele poderia fazer? No fim das contas, ele ainda era apenas um mero mortal. Como poderia enfrentar Kakuzu? Liberação de tempestade, lança trovejante. Um grito agudo semelhante ao de um pássaro ressoou pelo campo de batalha. Onde o raio passava, cadáveres cobriam o chão. Os shinobi de Takigakuri ao redor tremiam, querendo avançar, mas com medo demais para fazer qualquer movimento. Kakuzu nem sequer olhou para eles. Em vez disso, falou em tom indiferente. Eu também nasci aqui. Se você não quer morrer na sua terra natal, então fique longe do meu caminho. Suas palavras soaram como um martelo pesado, destruindo as defesas psicológicas de muitos shinobi de Takigakuri. O homem diante deles era um monstro. Ele dominava o punho gentil, a liberação de aço e a liberação de tempestade. Como poderiam lutar contra tal ser? E no entanto, as palavras de Kakuzu também soaram como um ato de misericórdia. Contanto que não interferissem, ele pouparia suas vidas. O alívio tomou conta de muitos deles quando suas pernas cederam, fazendo-os cair no chão. Naquele momento, medo e reverência se enraizaram em seus corações. E era exatamente por isso que Kakuzu estava disposto a deixá-los viver. Somente o medo e a admiração poderiam realmente silenciá-los. Ao contrário de Hashirama Senju, Kakuzu sabia que não conseguiria conquistar as pessoas com benevolência. Ele tinha seus próprios métodos. Generosidade sem limites não alcançaria seus objetivos. Comparado a Hashirama, Kakuzu havia escolhido um caminho completamente diferente. Seu olhar se voltou para o distante Shinozuki. Kakuzu não precisava mais se mexer. Após a intensa batalha, Shinozuki estava completamente esgotado. Os efeitos da água do herói já haviam começado a diminuir, deixando-o para sofrer a inevitável reação. A maioria de seus subordinados havia fugido em grupos dispersos. Agora, apenas Shinozuki permanecia, impotente e caído no chão, aguardando seu destino. Talvez, sabendo que sua morte era inevitável, Shinozuki ergueu a cabeça uma última vez, com os olhos cheios de relutância enquanto encarava Kakuzu. Ressentia-se por ele interferir. Mas depois da batalha de hoje, também percebeu que aquele homem era muito mais aterrorizante do que imaginara, muito além de sua capacidade de se opor. No entanto, mesmo agora, ele se recusava a aceitar esse resultado. Não conseguia aceitar que a aldeia que acabará de tomar lhe escapasse por entre os dedos tão facilmente. Kakuzu, não pense que isso acabou só porque você me derrotou. As 5 grandes nações não vão deixar você escapar. Sem nada além de maldições, Shinozuki cuspiu seu desafio final. Kakuzu, ao ouvir isso, sorriu e olhou para o próprio braço. Um leve sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Se eu pudesse dominar completamente a técnica do deus voador do trovão, não me importaria de levá-lo em uma pequena viagem para ver o estado atual das 5 grandes nações. Enquanto isso, em Konogakakuri, escritório do Hokage, uma discussão acalorada estava acontecendo. Koharu Tatani agarrou o braço de Danzo. Danzo, chega. Parem de discutir por algo tão trivial. Não. Danzo rugiu, livrando-se da mão dela e encarando Hiruzen Sarutobi com fúria. Sua mão cortou o ar enquanto ele praticamente cuspia as palavras. Hiruzen, você. Arrependa-se. Disso. À sua frente, Omura Mitokado não interveio fisicamente, mas sua expressão era igualmente descontente. Hiruzen, no entanto, apenas apontou para si mesmo e retrucou friamente. Danzo. E Hokage. E assim, esse confronto político de alto risco terminou com uma troca absurdamente infantil. Pode parecer ridículo, mas as pessoas frequentemente se esqueciam de que esses homens um dia foram apenas crianças lutando em meio às guerras. Seus conflitos moldaram um entendimento único entre eles ao longo dos anos. No final, Danzo saiu furioso, batendo a porta atrás de si e frustrado. Mas, no momento em que entrou na sombra sob as árvores lá fora, sua expressão voltou à calma de sempre. Uma brisa suave soprava enquanto várias figuras mascaradas, vestidas com trajes de batalha, emergiam da escuridão. Estavam atrás dele, aguardando silenciosamente suas ordens. Esses eram os agentes da raiz. Após um longo silêncio, Danzo finalmente falou. Hiruzen está se preparando para enviar emissários a Takigakuri para negociar um acordo. Ele fez uma pausa e continuou friamente. Sigam os enviados. Se a liderança de Takigakuri realmente busca a ajuda deles. Danzo fez um gesto de corte na garganta. Os agentes da raiz se curvaram em compreensão antes de desaparecerem nas sombras. Um sorriso sinistro surgiu nos lábios de Danzo. Aquele idiota do Shinozuki realmente achou que Konoha viria resgatá-lo? No momento em que o Kakuzu pôs os pés em Takigakuri, nossa rede de inteligência soube. O Shinozuki deveria ter percebido. Ele era apenas um peão no nosso acordo. Ele realmente acreditava que formar uma aliança com Konoha significava alguma coisa? Danzo continuou caminhando em direção às sombras com a mente cheia de planos. O motivo pelo qual ele havia armado Takigakuri era por segurança. Da última vez, quando Kakuzu veio atrás das celas de Hashirama, eles fizeram um acordo. Danzo queria que Kakuzu pressionasse Vagakuri para aliviar o fardo de Konoha. Afinal, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, a morte de Senju Momoka rompeu completamente as relações entre Konoha e Vagakuri, tornando-as inimigas ferrenhas. A Vila da Pedra permaneceu uma ameaça constante. Kakuzu manteve sua palavra. Estava fazendo exatamente o que havia sido combinado. No entanto, enquanto Danzo refletia sobre isso, ele involuntariamente parou. Olhou para o horizonte, com os pensamentos momentaneamente abalados. Pela primeira vez desde que assumiu seu cargo, um tremor assustador percorreu seus olhos. Senhor Kakuzu, você continua tão assustador quanto sempre.
Talvez nem mesmo Danzo esperasse que a forma de Kakuzu ajudar fosse declarando guerra a Takikaguri. Embora fosse apenas uma pequena nação, um único homem travando uma guerra contra um país inteiro era nada menos que histórico. Iwagakure, escritório do Tsushikage. Noki encarou o relatório de inteligência em suas mãos. Dizer que não estava abalado seria mentira. Se Kakuzu realmente conquistasse Takikaguri, isso não significaria que suas fronteiras agora estariam diretamente conectadas a Iwagakure. Isso não era um bom sinal. Continue usando técnicas sensoriais para monitorar a situação. Relate qualquer atualização imediatamente. Entendido, respondeu um shinobi de Iwa e se virou para ir embora. No entanto, hesitou por um momento antes de se virar novamente para Noki. Tsushikage-sama, o enviado de Takigakure já deve estar a caminho com um pedido oficial de ajuda. Devemos considerar enviar reforços. O que você está pensando? O enviado ainda nem chegou. Se mobilizarmos nossas forças agora, seria uma violação direta do protocolo. Noki flutuou no ar, acenando com a mão em sinal de desdém para o shinobi, como se estivesse espantando uma praga irritante. Vá lá, volte ao seu trabalho. Pare de perder tempo com bobagens. Os shinobi só conseguiram assentir e se retirar. Assim que todos saíram do escritório, Noki finalmente soltou um longo suspiro, pegando a xícara de chá em sua mesa e virando seu conteúdo de uma só vez. A verdade era que ele não tinha intenção de ajudar Shinozuki. Havia uma razão importante para isso, a informação sobre o status de ninja rebelde de Kakuzu, a própria informação que havia desencadeado esta guerra. Tinha as digitais de Noki por toda parte. Desde que Kakuzu ajudara Konoha a repelir as forças de Iwagakure e até mesmo matar a Gari, Noki guardava ressentimento. Desta vez, ele só queria dificultar as coisas para Kakuzu, atrapalhar seus planos. Mas nunca nem em seus sonhos mais loucos, imaginou que Kakuzu seria tão descarado que lançaria um ataque imediatamente sem hesitar. Esse resultado superou até mesmo as expectativas de Noki. Flutuando em direção à sua cama, ele contemplou as vastas terras enegrecidas sob Iwagakure. Para ele, contanto que Kakuzu não marchasse para o país da terra, não era realmente problema seu. Mas então ele pensou na força aterrorizante de Kakuzu. Seu corpo pairava enquanto ele agarrava a cintura, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Essa lesão na lombar fora obra de Madara, e Noki nunca se recuperara de verdade. Depois de finalmente ascender ao posto de Tsushikage, ele esperava desfrutar dos muitos prazeres que Iwagakure tinha a oferecer. No entanto, em sua primeira visita a um desses estabelecimentos, suas costas quase cederam antes mesmo de começar. A jovem que o atendia lutava para conter o riso, mal conseguindo manter a cara séria. Era como se as palavras Tsushikage-sama é um aleijado estivessem estampadas em sua expressão. Aquela humilhação o assombrava até hoje. Felizmente ele teve filho cedo. Caso contrário, poderia ter sido completamente aniquilado pela obra de Madara. Mas mesmo agora, sempre que via a vibrante vida noturna e as figuras graciosas dançando sob as lanternas, não conseguia deixar de amaldiçoar Madara na escuridão de sua mente. No entanto, ironicamente, Madara havia realmente morrido. E não apenas ele, Hashirama Senju havia ido com ele. Duas potências de Konoha perdidas. Apesar da dor persistente nas costas, Noki fez questão de comemorar a morte deles mais de uma vez. Mas agora, parado em frente à janela, um arrepio percorreu sua espinha. Senju Hashirama estava morto. Uchiha Madara estava morto. Quem neste mundo poderia parar Kakuzu agora? O pensamento lhe causou arrepios. Pela primeira vez em anos, Noki quase desejou que Madara ainda estivesse vivo. Capítulo 162. Liberte os Sete Caudas. Terra da Água Kerigakure. A vila, perpetuamente envolta em névoa, estava excepcionalmente clara hoje. Um tênue brilho vermelho do sol poente, algo raramente visto, espalhava-se pelo céu, lançando um reflexo sangrento na terra abaixo. Em algum lugar da aldeia, o ar se encheu de lamentos e gritos. As forças de Kerigakure, espadas em punho, moviam-se metodicamente, desferindo os golpes finais naqueles que já estavam caídos no chão. Ninguém foi poupado, nem um ancião de 80 anos nem uma criança de 3 anos. Em nítido contraste, dentro do escritório do Mizukage, um homem estava sentado sob a luz fraca da luminária do teto. Seus olhos, assustadoramente estreitos e alongados, contrastavam estranhamente com seu rosto, que de resto era bonito. Olhando fixamente para o teto, ele de repente caiu na gargalhada. Alhalhaha! Sensei, realizei seu desejo. Consegue ver? Os shinobi do Kekkei Genkai estão rastejando aos meus pés, implorando por misericórdia. Assim como você ordenou, vou apagar cada um deles deste mundo. Ha 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 ha. A risada enlouquecida ecoou pela sala, iluminando a natureza sinistra do terceiro Mizukage, Mufu. Após anos de manobras cuidadosas, ele finalmente solidificou seu governo. E a primeira coisa em sua agenda era o extermínio completo dos clãs da linhagem de Kerigakure. Cada vez que via o sangue deles se fundir com a névoa tênue, uma onda de euforia o invadia. O povo de Kerigakure viria a se lembrar daquela era como a névoa de sangue. Seu ódio pelos clãs de linhagem limite vinha de seu mestre, o primeiro Mizukage Byakuren. Byakuren certa vez tentou suprimi-los e controlá-los, na esperança de que eventualmente se unissem sob a bandeira de Kerigakure. Mas Mufu via a situação de forma diferente. Para ele, shinobi de linhagem não passavam de vermes, incapazes de integração, merecedores apenas da morte. Era uma reminiscência sinistra de outra ideologia, uma que surgira em Konogakakure. Afinal, Senju Tobirama havia tentado guiar os Uchiha no caminho certo, mas suas políticas acabaram tomando uma direção diferente com o tempo. Mufu se tornou a versão Kerigakure de Danzo. Danzo acordou repentinamente do sono, com a respiração ofegante. Sentou-se abruptamente, os olhos percorrendo o quarto mal iluminado, a confusão evidente no rosto. Porque ele de repente sentiu que havia encontrado uma alma gêmea.
Hiruzen, será que você finalmente viu a verdade? Com uma urgência renovada, Danzo pulou da cama, agarrou a capa pendurada ao lado e saiu porta afora. Ele precisava confrontar Hiruzen imediatamente. Komogakure. A figura imponente do terceiro Raikage permanecia no campo de treinamento, com seus cabelos e barba loiro-dourados refletindo a luz enquanto observava os jovens alunos da academia. Sua estrutura era tão larga e imponente quanto a de um touro, e sua mera presença exalava poder. Ao contrário das crianças de Komogakure, que desfrutavam de treinamento estruturado e instalações adequadas, essas crianças de Komogakure não tinham esse luxo. Sua sala de aula era o terreno acidentado e implacável de uma mina natural. Em duplas, elas se envolviam em ferozes duelos de shuriken, com seu suor se misturando à poeira da terra. O Raikage os observou com um traço de satisfação, embora sua expressão permanecesse preocupada. Um jovem correu em sua direção. Seu recém-nomeado secretário, Dodai, originalmente um ninja nascido na civil, Dodai conquistara a posição graças à política do Raikage de cultivar jovens talentos. Raikage-sama, as finanças da vila estão perigosamente baixas. Os fundos para o novo centro de treinamento, deveríamos. Dodai hesitou. O Raikage acenou com a mão, e um raio estalou no ar, quase atingindo os pés de Dodai. O jovem engoliu as palavras imediatamente, com gotas de suor se formando em sua testa. Dinheiro. Se não temos, então peça emprestado. Encontrem Konoha Kerigakure Sunagakure, não me importo. Nós os pagaremos no devido tempo, mas agora precisamos dele. Entendido? Sua voz estrondosa provocou um arrepio na espinha de Dodai, forçando-o a ficar em posição de sentido. Ele suspirou internamente, claro, era exatamente isso que ele esperava. O terceiro Raikage, apesar de sua aparência assustadora, se importava genuinamente com seu povo. Sua crença de que a educação jamais deve ser negligenciada e as crianças jamais devem ser privadas de seus direitos, o tornava um líder admirável? Pelo menos para Komogakure. O problema era, todos os Raikage anteriores a ele foram igualmente imprudentes. Cada um deles era a personificação da força bruta. Dinheiro não era algo que surgia magicamente. Komogakure carecia de terras férteis, e até mesmo o orçamento alocado ao senhor feudal já havia atingido o limite. E crescimento econômico sustentável? Esse conceito não existia no vocabulário do Raikage. Dodai sentiu uma dor de cabeça chegando. Mas ordens eram ordens. Folheando seu resumo diário, o primeiro relatório que chamou sua atenção foi sobre uma guerra que estava acontecendo na Terra das Cachoeiras. Dodai franziu a testa ao se lembrar de detalhes sobre o país. A Terra das Cachoeiras era insignificante, uma nação economicamente fraca e com pouca influência. Pedir dinheiro emprestado a ele seria ridículo. Seria melhor pedirem a Sunagakure um pouco de areia do deserto para vender. E quanto à guerra? Pequenas nações estavam sempre em guerra. Este conflito em particular não merecia a atenção de Komogakure. Melhor procurar fontes mais confiáveis como Konoha ou Iwagakure. Terra do vento. O vento implacável do deserto uivava, varrendo a paisagem árida. De pé no topo de um telhado, o terceiro Kazekage Saburo contemplava a terra desolada à sua frente, com um suspiro profundo escapando de seus lábios. Kazekage-sama, você já tomou sua decisão? Um homem calvo, de quase 50 anos, falou atrás. Era ninguém menos que Ebis, que mais tarde se tornaria uma figura lendária em Sunagakure. Ebis permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Há notícias de Takigakure. Eu sei. Antes que Ebis pudesse terminar a frase, Saburo já havia antecipado o que ele estava prestes a dizer. Ele ergueu uma sobrancelha. Ele também estivera envolvido naquele assunto. No entanto, ele não esperava que Kakuzu chegasse ao ponto de declarar guerra a Takigakure. A guerra ainda não havia chegado à sua porta, mas Saburo já estava em alerta máximo. Sunagakure era pobre, atrasada no desenvolvimento e cercada por inimigos. Ele não podia se dar ao luxo de ficar de braços cruzados, precisava agir. Virando-se, ele passou por Ebis com a voz calma, mas resoluta. Deixarei a vila nas mãos de você e Tio. Ebis soltou um suspiro desamparado, com a preocupação enchendo seus olhos. O que importava para Takigakure naquele momento? A verdadeira preocupação era a crise à porta. Lord Kazekage, permita-me enviar alguns homens para acompanhá-lo. Fique tranquilo, eles são shinobi de elite que ascenderam na hierarquia durante esta guerra. A realidade era inegável. Todas as principais nações já tinham conhecimento dos eventos em Takigakure, mas nenhum deles teve tempo ou disposição para intervir. Agora, de volta ao campo de batalha nos arredores de Takigakure, o chão ainda fumegava brasas tremulando após a batalha. Nuvens de fumaça subiam em espiral para o céu, o ar denso com o cheiro de queimado. À distância, Shinozuki estava encostado em uma árvore, com uma mão agarrando o peito enquanto tentava respirar. Mesmo depois de beber a água do herói, ele não foi páreo para Kakuzu. Talvez Kakuzu ainda estivesse longe de atingir o verdadeiro poder divino, mas ele já estava no limiar desse reino. O suor escorria em grandes gotas pela testa de Shinozuki. Hoje, mesmo que arriscasse a vida, ele não conseguiria causar um único arranhão em Kakuzu. Mas, Shinozuki cerrou os dentes. Kakuzu, se eu cair, vou levar você comigo. Capítulo 163. Submissa inesperadamente. O que poderia ameaçar Kakuzu na Terra das Cachoeiras além da água do herói? Sem dúvida eram os 7 caudas. Fora das 5 grandes nações, este era o único pequeno país que possuía uma besta com cauda. Para ser sincero, quando Shinozuki usou o que lhe restava de força para invocar um pergaminho de invocação no chão, Kakuzu ficou um pouco surpreso. O grande pergaminho de invocação continha várias runas de reforço, essencialmente selos que fortaleciam a técnica original de selamento. Abra. Shinozuki usou cada gota de sua força restante, formando o selo da mão de carneiro com uma mão. As runas de reforço no pergaminho se inflamaram com pequenas faíscas. À medida que as runas se consumiam completamente, o pergaminho de selamento pareceu perder seu poder, partindo-se de cima a baixo em um instante.
Os símbolos de selamento se espalharam completamente, revelando marcas pretas intrincadas e misteriosas. Uma luz vermelha surgiu no centro do pergaminho, expandindo-se rapidamente para fora. Estrondo. Uma enorme nuvem de fumaça subiu ao céu, estendendo-se por mais de 100 metros de altura. Quando a fumaça se dissipou, uma figura imponente com dezenas de metros de altura emergiu. Seu exoesqueleto azul brilhava sob a luz, 6 asas amarelo-alaranjadas batiam atrás dele e sua cauda dourada balançava no ar. Francamente, essa criatura parecida com um besouro tinha uma aparência bastante única. Shinozuki lutou para levantar a cabeça, seus olhos vermelhos cheios de desespero enquanto olhava para o enorme 7 caudas. Mate, ele ofegou roucamente. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, um apêndice em forma de chicote de repente se enrolou firmemente em seu pescoço. Ni deu um passo à frente por trás, pressionando o pé contra ele, prendendo-o firmemente ao chão. Se você não quer morrer agora, apenas observe. Caso contrário, você só vai se arrepender depois. O 7 caudas não atacou imediatamente nem sequer falou. Em vez disso, simplesmente ficou ali em silêncio, observando Kakuzu. De dentro do selo, ele conseguia perceber o mundo exterior. E talvez por isso não atacou imediatamente ao ser solto. Foi Kakuzu quem finalmente quebrou o silêncio. Ele apontou para o pergaminho de selamento caído no chão. 7 caudas, isso é bem patético. Um mero pergaminho de selamento conseguiu te prender por 20 anos. Como uma das 3 bestas com cauda mais poderosas, você não acha isso um pouco vergonhoso? A razão pela qual o 7 caudas ficou selado por 20 anos foi em grande parte devido às runas de reforço, que continham traços do poder de liberação de madeira de Ashirama Senju. Com tais selos em vigor, mesmo que outros 20 anos tivessem se passado, enquanto houvesse pessoas ansiosas para colher pedaços do corpo de Ashirama, o 7 caudas não teria conseguido se libertar. As palavras de Kakuzu tinham a intenção de provocá-lo, mas para sua surpresa, o 7 caudas não pareceu particularmente incomodado. Você deve ser o Kakuzu, disse ele com uma voz que carregava uma qualidade distintamente feminina. Isso foi inesperado. Não temos nenhuma desavença. Eu só quero ir embora deste lugar. Kakuzu ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços enquanto intriga brilhava em seu olhar. Se ele tivesse dito a mesma coisa ao 8 caudas, ao 9 caudas ou mesmo ao Shukaku, eles teriam explodido de raiva. Para eles, uma besta com cauda não toleraria tamanho desrespeito. Você quer ir embora? É simples. Espere até eu morrer. Aí ninguém vai conseguir te impedir. Ele deu um passo à frente, acelerando gradualmente o passo até que, num piscar de olhos, estava bem na frente dos 7 caudas. O 7 caudas soltou um longo suspiro. Humanos, por que vocês sempre nos levam ao limite? Talvez este seja simplesmente o destino das bestas com cauda. Com um bater de asas poderoso ele disparou no ar. Mas antes que pudesse ganhar altitude suficiente, Kakuzu saltou e pousou bem em sua cabeça. Ele havia aprendido a lição. Não a deixaria escapar como Noki havia feito uma vez. O 7 caudas balançou a cabeça freneticamente, tentando despistá-lo, mas foi inútil. Não podemos simplesmente conversar sobre isso, implorou. Kakuzu riu baixinho. Cheio de 7 caudas, quando você diz coisas assim, começo a duvidar que você seja realmente uma das 9 bestas com cauda. Havia até um traço de submissão em seu tom que interessante. Não precisa de papo furado. Se você puder me entreter, eu poderia considerar deixá-lo ir. Ao ouvir isso, o 7 caudas parou de falar. Em vez disso, exalou um fino pó dourado pela boca. O pó cintilante flutuou com o vento, atingindo o rosto de Kakuzu. Seu nariz se contraiu levemente ao inalar as partículas, e sua expressão se contraiu brevemente. Paralisia? Então essa é sua maneira de sobreviver em 7 caudas? Considerando que Kakuzu possuía o medo do rancor da terra e ainda tinha um corpo real, era natural que ele sentisse um pouco de dormência após inalar o pólen. Mas em poucos instantes, ele recuperou sua compostura habitual. Só isso. Para uma besta com cauda, seu poder é bem pouco impressionante. O 7 caudas hesitou. As provocações implacáveis de Kakuzu estavam claramente o afetando. Ele queria liberdade, mas a avassaladora sensação de perigo que emanava dele era paralisante. Mas não havia outra escolha. Se quisesse escapar, teria que lutar com tudo o que tinha. Ainda assim, o resultado desta batalha nunca esteve em questão. Afinal, na linha do tempo original, o 7 caudas foi capturado por Kakuzu e Idan. E comparado a essa versão dele, quão mais forte Kakuzu era agora? 20 minutos depois, Kakuzu estava no topo dos 7 caudas, tendo testado exaustivamente suas capacidades. Os 7 caudas tinham uma enorme reserva de chakra, o suficiente para rivalizar com uma nação de médio porte. Com suas 7 caudas, ele provavelmente possuía quase 50% mais chakra que o 3 caudas. Mas o mais inesperado sobre isso foi sua submissão. Humanos, por que eles sempre se recusam a nos deixar em paz? Havia uma raiva profunda na voz dos 7 caudas, um ressentimento que vinha crescendo há muito tempo antes de finalmente explodir nesta pergunta. Mas Kakuzu não tinha obrigação de responder. Liberação de aço. A mão direita de Kakuzu foi imediatamente coberta por aço endurecido, aumentado 30 vezes. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso enquanto ele falava. Seu amigo deixou algo para você. Ao erguer o punho reforçado, um chifre brotou inesperadamente dele. Embora pequeno, um olhar mais atento revelou sua impressionante semelhança com os chifres dos 5 caudas. Carregando tanto as características genéticas dos 5 caudas quanto o poder de seu reforço de 30 vezes, o punho de Kakuzu desceu sobre a cabeça dos 7 caudas. Estrondo. Um grito agudo de dor rasgou o ar quando as 6 asas dos 7 caudas fraquejaram, incapazes de funcionar. Seu corpo enorme despencou no chão.
No momento em que a fera caiu, Kakuzu pousou ao lado dela. E assim a batalha terminou. Sacudindo o braço, Kakuzu deixou seu corpo retornar ao seu estado normal. O Sete Caudas nunca foi uma besta com cauda particularmente agressiva. Era até um tanto submissa. Imagine se o Nove Caudas tivesse sido selado em Takigakuri sem um Jinchiki adequado para suprimi-lo. Mesmo sem a liberação de madeira de Hashirama Senju controlando-o, o Nove Caudas teria feito tudo ao seu alcance para se libertar. Mas o Sete Caudas? Ele permaneceu obedientemente selado em um pergaminho por 20 anos. Só isso já dizia muito. Volte para dentro e tire um cochilo. A gente resolve isso depois. Kakuzu pegou o pergaminho de selamento e olhou para a fera caída. Uma besta com cauda, uma das criaturas mais temíveis do mundo, agora era sua presa. Com o Sete Caudas selado em segurança, Ni se aproximou carregando Shinozuki. Mas a essa altura, Shinozuki já havia perdido todos os sinais de vida. Os efeitos colaterais da água do herói já estavam se esgotando. Agora, Kakuzu só tinha uma última coisa a fazer. E uma vez feito isso, Takigakuri seria dele. Capítulo 164. O Dain bem educado. Um Dain, uma existência única neste mundo e um símbolo de uma nação. Numa era em que o ninjutsu reina supremo, você pode não usar um, mas certamente não pode viver sem um. O bairro mais movimentado de Cidade da Árvore Branca era uma longa rua repleta de floriculturas extravagantes. A maior casa de chá fervilhava de gente e na entrada havia uma fila de mulheres elegantemente vestidas, dando as boas-vindas e se despedindo dos convidados. Em pouco tempo, a multidão na entrada da casa de chá se abriu instintivamente para abrir caminho. Um grupo de samurais de aparência feroz, cada um com uma katana na cintura, avançou, abrindo caminho. No centro dessa formação estava um homem de meia idade, trajando um kimono refinado com um rosto magro e anguloso, segurando um leque dobrável em uma das mãos. Mesmo que não fosse absurdamente rico, era, sem dúvida, alguém de alto status. Os olhos das mulheres brilharam de excitação enquanto o observavam se aproximar. Uma mulher rechonchuda de meia idade, com o rosto coberto de pó e ruge, aproximou-se apressadamente com uma expressão de sorriso florido. Prezado hóspede, você está aqui para assistir a uma apresentação ou talvez para se divertir? Nosso estabelecimento oferece entretenimento completo, garantindo. Antes que ela pudesse terminar, um dos samurais a agarrou e a puxou para longe do homem. Afaste-se. Nosso senhor não está aqui para nos mimar. Se não quiser morrer, fique fora do caminho. O olhar feroz do samurai provocou arrepios na espinha da mulher, e as recepcionistas ao redor recuaram rapidamente. Se não estavam ali para gastar dinheiro, provavelmente estavam ali para causar problemas. Melhor ficar longe. O homem de meia idade ajeitou seu kimono ligeiramente desgrenhado, arrumado pelas mãos da cafetina, e olhou para a placa da casa de chá. Um traço de desamparo brilhou em seus olhos antes que ele balançasse a cabeça. Fiquem tranquilas, meninas. Estou aqui apenas para encontrar alguém. Fui criada com uma educação decente e não faria nada descortês. Com essas palavras, ele endireitou a postura, mantendo o olhar nivelado enquanto entrava. Sem demora, ele localizou a sala designada. O samurai da frente abriu a porta, revelando uma figura imponente tomando chá tranquilamente. Com um aceno de mão do homem, seu samurai permaneceu do lado de fora enquanto ele, acompanhado por seus ajudantes, entrou e sentou-se em frente a Kakuzu. Dain, viajar uma distância tão longa deve ter sido um fardo e tanto, comentou Kakuzu calmamente, colocando sua xícara de chá na mesa. O Dain da Terra das Cachoeiras bufou pesadamente ao ouvir essas palavras. Kakuzu, eu sei que você é forte e o reconheço como o próximo líder de Takigakuri. No entanto, sua expressão se obscureceu enquanto ele continuava. O que você está propondo viola descaradamente as regras estabelecidas por nossos ancestrais. Minha educação não me permite aceitar um acordo tão irracional. Enquanto ele falava, seus assessores colocaram um documento na mesa, as condições que Kakuzu havia apresentado ao Dain. Claramente, o Dain não estava de acordo. Por isso, ele veio negociar pessoalmente. Kakuzu lançou um olhar para o documento com a voz calma. Qual é o problema? O Dain soltou um suspiro agudo, com raiva evidente no olhar. Ele não esperava que Kakuzu perguntasse algo tão ridículo. Kakuzu, você foi um shinobi a vida toda, talvez nunca tenha recebido uma educação adequada. O nome Terra das Cachoeiras carrega um significado profundo e foi conquistado com o sangue de nossos ancestrais. Mudar o nome do país é uma blasfêmia. Viola a tradição e vai contra tudo pelo que nossos antepassados lutaram. A questão em questão era simples. Kakuzu, tendo tomado o controle da Terra das Cachoeiras, queria um novo começo. Ele não desejava ser meramente reconhecido como o quarto líder de Takigakuri. Ele precisava de um novo título. Kakuzu refletiu sobre o momento decisivo da sua vida, o momento em que dominou a técnica do medo do rancor da terra. Essa técnica havia sido desenvolvida pelos monges do Templo Nanji. Daquele dia em diante, a Terra das Cachoeiras seria conhecida como a Terra dos Dragões, e Takigakuri seria renomeada para Higakuri. Quanto à suposta educação do Dain e as acusações de blasfêmia, os olhos de Kakuzu escureceram levemente. A porta de correr atrás dele se abriu com um leve ruído. Uma mulher chamada Ai entrou carregando uma mala enorme, que ela colocou em cima da mesa. Dain, ouvi dizer que seu palácio não é reformado há décadas. Isto aqui custa 200 milhões de RY. Considere como financiamento para uma reconstrução muito necessária. Ai abriu a mala, revelando pilhas e mais pilhas de notas cuidadosamente embrulhadas. A garganta do Dain se apertou involuntariamente ao ver aquilo. No entanto, foram seus assessores que realmente perderam a compostura. De 200 milhões?
Em nações maiores como Konogakure ou Iwagakure, tal quantia poderia não ser particularmente impressionante. Mas a Terra das Cachoeiras tinha apenas 1/10 de seu tamanho e carecia severamente de recursos. A receita tributária anual equivalia a apenas algumas vezes esse valor e após as despesas essenciais, o Daim tinha pouco sobrando para si. Se o Daim mal conseguia comer, seus ajudantes estavam em pior situação. 200 milhões de RY. Isso poderia manter o Daim bem alimentado por muito tempo. Antes que o Daim pudesse responder, um de seus ajudantes falou ansiosamente. Daim-sama, de acordo com os decretos de nossos ancestrais, não é impossível mudar o nome do país quando necessário. Sim, sim. Terra das Cachoeiras e Terra dos Dragões parecem bem parecidos, não é? Esta não é uma proposta descabida. Na verdade, Daim-sama, seu palácio pode ser 2 vezes maior do que antes. A conversa dos assessores encheu a sala enquanto eles racionalizavam a mudança. Por um longo momento, o Daim permaneceu em silêncio, com a expressão sombria. Então, com um movimento repentino, bateu a palma da mão na mesa, silenciando a sala instantaneamente. Ele lançou um olhar furioso para seus assessores com uma intenção clara: ingratos inúteis. Finalmente, o Daim se virou para Kakuzu com uma expressão séria. Kakuzu, como líder de uma aldeia, sempre foi seu dever proteger tanto a aldeia quanto a mim. Enquanto isso, eu governo a arrecadação de impostos do país. E agora, você também exige controle sobre os impostos? Sua voz ficou mais fria. Diga-me, Kakuzu, você está planejando se rebelar? Kakuzu permaneceu em silêncio enquanto observava o Daim enfurecido. Ao lado dele, me compreendeu imediatamente, formando um simples selo de mão. Toque, toque, toque. Lá fora, os guardas posicionados ao redor da residência desabaram um por um. O Daim e seus muitos servos recuaram de medo, saltando quase 1 metro no ar. Então, apontando para Kakuzu, o xingaram em pânico. Kakuzu, não haja de forma imprudente. Deixe-me lembrá-lo, ele é o Daim. Ele representa a nação inteira. Se você o machucar, os outros Dains não vão deixar você escapar. O poder absoluto pode resolver muitos problemas. Isso é verdade, mas apenas de uma perspectiva micro. De uma perspectiva mais ampla, governar uma nação não é algo que você pode fazer sozinho enquanto todos os outros estão parados, torcendo por você. Madara foi a lição mais profunda nesse sentido. Você não pode continuar lutando para sempre. Eventualmente, quando chegar a hora de descansar, você terá que se integrar à sociedade, ou acabará completamente isolado. No fim, o objetivo final de Madara era o Tsukuyomi infinito, um mundo falso onde todos poderiam encontrar a verdadeira felicidade. Mas não nos esqueçamos, falsidades são sempre falsas. Às vezes, Kakuzu até suspeitava que a obsessão de Madara com aquela ilusão vinha da percepção de que ele não conseguia mais se encaixar na realidade. Quando ele partiu, nenhum Uchiha o seguiu. Então sim, um punho forte pode resolver muitas coisas, mas não pode resolver tudo. O olhar penetrante de Kakuzu se fixou no daimyo trêmulo, que estava encharcado de suor frio. Então, bang! Outra mala foi colocada na mesa por Aya, cheia até a borda com 1 bilhão de ryu. O daimyo engasgou com a respiração. O mundo dos homens não era o mesmo para todos. Os daimyos das grandes nações jamais conseguiam compreender as lutas daqueles em países menores. Para os líderes de pequenas nações, a vida estava longe de ser confortável. Eles tinham que viver frugalmente, enquanto temiam constantemente por suas vidas. Golpes de estado poderiam acontecer a qualquer momento. Para o daimyo da Terra das Cachoeiras, um saco de arroz era uma fortuna incompreensível para 5 grandes nações. Este assunto não está em discussão. De agora em diante, eu controlarei os assuntos ninjas e o sistema tributário. O olhar de Kakuzu se aprofundou enquanto ele encarava os olhos do daimyo. Pegue o dinheiro. Você receberá essa quantia todo mês a partir de agora. Além disso, você já não tirou 2 bilhões de mim? Você tocou no meu dinheiro. Aceitar ou não é mais uma decisão sua. Diga não, e seu samurai terá o mesmo destino dos que estão lá fora. O daimyo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seu instinto o levou a olhar para as próprias mãos. Em seu pânico anterior, ele se levantou, apenas para perceber que ainda estava segurando os 2 bilhões de ryu que havia recebido antes. Agora algumas coisas estavam simplesmente além do seu controle. 1 bilhão de rios por mês para despesas pessoais, o suficiente para reformar seu palácio, o suor escorria pela testa do daimyo. Kakuzu, sobre isso, você ainda quer que eu mantenha laços com os outros daimyos e tente persuadi-los? Bang! Kakuzu bateu a palma da mão na mesa, fazendo-a tremer levemente. Ele já tinha falado o suficiente hoje. Como uma figura de proa ainda era necessária, ele decidiu exercitar a paciência uma última vez. Daimyo, você já se decidiu? O daimyo ficou paralisado no lugar, enquanto seus assistentes rapidamente acenavam com a cabeça em concordância. Kakuzu não estava tentando depor o daimyo, ele simplesmente queria que ele permanecesse em seu poder como um mero símbolo de poder e não interferisse na governança real. Quando o daimyo viu Eizei Hokuno entrar na sala e colocar outra pilha de dinheiro na mesa, seu corpo finalmente relaxou, como se ele tivesse encontrado uma forma de libertação. Sem dizer mais nada, Kakuzu se levantou e deu algumas instruções antes de partir. Sua missão do dia estava completa. Agora cabia a Eizei Hokuno entreter o daimyo adequadamente. Eizei Hokuno assentiu. Agora que a tarefa de Kakuzu estava concluída, não havia mais necessidade de manter a tensão. Ele bateu palmas. Senhoras, entrem. Um grupo de jovens mulheres entrou rapidamente, cercando Daimyo e seus assistentes. Vendo Daimyo ainda congelado no lugar, Eizei Hokuno riu. Daimyo, essas moças combinam com seu gosto? O daimyo voltou a olhar para Eizei Hokuno. Lembranças de sua vida, empobrecida apesar de sua posição social, passaram por sua mente, assim como a imagem de sua esposa idosa e irritante em casa. Sua expressão mudou de repente. Hokuno-san, você tem um olho excelente. Estou muito satisfeito.
Contanto que aquela velha do bordel de antes não esteja aqui, está tudo perfeito. Eu vejo. Eisei Rokuno também riu. Daimyo, então você pode relaxar e se divertir aqui. Tudo será coberto pelo Sr. Kakuzu. Ha 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 ha. Kakuzu, eu te devo uma grande quantia. O Daimyo da Terra das Cachoeiras, não, o Daimyo da recém-nomeada Terra dos Dragões, mergulhou completamente nos prazeres que lhe eram oferecidos. Capítulo 165. Se você o ama, faça uma tatuagem dele no seu peito. Nas profundezas da Terra dos Dragões erguia-se um palácio recém-construído, construído apenas um ano após a fundação do país. Era imponente, luxuoso e ocupava uma vasta área. Ao vê-lo, até o Daimyo da Terra dos Dragões sentiu que seu próprio palácio empalidecia em comparação. No entanto, apesar de seu enorme tamanho, apenas 2 pessoas residiam neste palácio. Neste momento, Ni estava se reportando a Kakuzu. Ela parou diante do homem com a respiração ligeiramente irregular, então se endireitou e limpou o sangue do canto dos lábios com um lenço vermelho. Com um sorriso encantador, perguntou: Kakuzu-sama, eu melhorei? Kakuzu olhou para o relatório em suas mãos. Ao longo do último ano, a Terra dos Dragões havia se desenvolvido de forma constante. Sob sua gestão, a indústria do turismo do país floresceu. Além disso, a Terra dos Dragões fazia fronteira com a Terra do Fogo, o País da Terra e a Terra do Ferro, 3 nações ricas. Enquanto a estabilidade fosse mantida, o futuro do país parecia promissor. Levantando-se, Kakuzu deu um tapinha no rosto delicado de Ni. Você se saiu bem. Quando eu não estiver por perto, deixarei essas questões com você. Obrigado pelo elogio, Kakuzu-sama. Abaixando o lenço, Ni curvou-se respeitosamente, claramente satisfeito. A propósito, como estão as coisas do lado de Rokuno? Kakuzu-sama, Rokuno dividiu as forças ninjas sob seu comando em vários esquadrões menores. O número total é de cerca de 200, com 10 Nin entre eles. Eles cuidam das patrulhas diárias da vila. Nada mal diga a Rokuno para se concentrar em segurança e treinamento regular. 200 ninjas não pareciam muito, especialmente quando pelo menos 80% deles eram genins. Mas para Kakuzu, isso era suficiente. A chave não eram os números, mas a eficiência. Desde que fossem usados corretamente, mesmo uma pequena força poderia ser formidável. Após confirmar as questões de segurança do país, Kakuzu dirigiu-se ao Centro de Pesquisa Subterrâneo de Higakuri. O laboratório era espaçoso e bem equipado, mas o número de pesquisadores era limitado. Apenas alguns assistentes trabalhavam nos arredores, enquanto a única pessoa com acesso à pesquisa principal era Iruko. E Iruko, bem, ele parecia completamente perturbado. Assim como sua aparição no filme após a derrota, seu cabelo estava desgrenhado e seus olhos injetados de sangue. Mas havia um motivo para sua loucura. Ele havia encontrado algo ali. Ha 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 ha. Kakuzu-sama, a teoria da fusão biológica que você me apresentou finalmente deu resultados. Com meus experimentos iniciais, criei a base para um tipo de vida totalmente novo. Em breve, criarei uma espécie inteiramente nova com minhas próprias mãos. É mesmo? Pois então, parabéns. Kakuzu riu baixinho, colocando um par de luvas brancas antes de ir até a mesa de experimentos com Iruko. Iruko ainda não havia superado o ressentimento pelo passado, seu fraco talento como ninja. Ele continuou em busca de poder, buscando se transformar através da experimentação. De certa forma, essa era sua maneira de fazer as pazes com o passado. Kakuzu não tinha objeções a isso. No mundo shinobi, até mesmo ninjas médicos precisavam de uma força formidável para sobreviver. Além disso, assim que sua técnica do medo do rancor da terra se estabilizasse, ele não se importaria em experimentar enxertar uma Kekkei Genkai em Iruko também. Depois de conversar um pouco sobre os últimos resultados experimentais, Kakuzu trouxe a conversa de volta ao tópico principal. Como está indo a pesquisa sobre as células de Hashirama? Ao mencionar isso, os vasos sanguíneos nos olhos de Iruko pareceram escurecer, e sua expressão já maníaca ficou ainda mais frenética. Kakuzu-sama, depois de dissecar tantas cobaias, nunca vi células tão tenazes. Elas parecem capazes de sobrevivência infinita e podem até ajustar seu tamanho à vontade. Após a queda da Terra dos Dragões, Kakuzu finalizou seu acordo com Dans, que lhe forneceu um novo lote de células de Hashirama. Kakuzu já havia injetado essas células em seus clones de madeira e em poucos anos as integraria completamente. Nesse ponto, a taxa de diluição das células de Hashirama em seu corpo seria reduzida para cerca de 30 vezes. No entanto, Kakuzu-sama fez outra descoberta enquanto estudava as células de Hashirama. Quando sua concentração cai abaixo de 60 vezes a diluição, elas ficam tão agitadas que podem romper os vasos sanguíneos de uma pessoa comum. E quando a diluição cai abaixo de 20 vezes, até mesmo um ninja de elite provavelmente não conseguiria resistir. Enquanto ele falava, a loucura no rosto de Iruko finalmente se acalmou um pouco. Suas palavras tinham peso, pois diziam respeito diretamente à sobrevivência de Kakuzu. Quando Kakuzu injetou as células de Hashirama pela primeira vez, sua diluição havia sido centenas de vezes maior. Mas à medida que a concentração diminuía com o tempo, elas se tornavam cada vez mais voláteis. Eventualmente, seu corpo atingiria seu limite. Se ele forçasse a assimilação ainda mais, os efeitos colaterais seriam catastróficos. Afinal, as células de Hashirama não eram como as Kekkei Genkai comuns, elas excediam os limites do que o medo do rancor da terra podia controlar. Kakuzu-sama tem mais uma coisa. Talvez não seja um problema, mas acho que devo mencionar. O que é? Como as células de Hashirama contêm a linhagem genética do primeiro Hokage, quando ficam extremamente agitadas, tendem a sofrer recombinação. Suspeito que a um certo ponto seu corpo possa desenvolver características semelhantes às do próprio Hashirama.
A sobrancelha de Kakuzu se contraiu. Ele passou todos esses anos focado em se fortalecer com as células de Hashirama, mas negligenciou um fator importante. Havia um velho ditado: se você ama alguém, tatue-o no seu peito para que você possa se lembrar dele para sempre. Kakuzu não tinha intenção de homenagear Hashirama dessa maneira. Ele deixaria esse tipo de devoção para outra pessoa. Pensando bem, as células de Hashirama se originaram da árvore divina. Se ele conseguisse encontrar a própria árvore divina, poderia obter uma amostra pura de suas células, talvez isso eliminasse os efeitos colaterais. Alternativamente, ele poderia extrair apenas os genes de liberação de madeira das células de Hashirama, evitando completamente as características indesejadas. Ambos os métodos pareciam viáveis, mas Kakuzu tinha uma preocupação mais urgente. As células Hashirama só vão se tornar mais agressivas com o tempo. Existe alguma maneira de suprimi-las? Iruko ponderou por um momento antes de responder. Kakuzu-sama, se o seu corpo possuir uma quantidade imensa de chakra, você poderá usá-lo continuamente para suprimir a agitação das células. No entanto, isso exigiria um gasto constante de chakra, e se você resistir demais, nunca se integrará totalmente às células. Essa é a abordagem teórica. Kakuzu assentiu em compreensão. A cada dia que as células de Hashirama permaneciam em seu corpo, elas continuavam a alterá-lo. Yin e Yang combinados poderiam criar todas as coisas, mas se ele quisesse despertar o Rinnegan, não seguiria esse caminho. Kakuzu não possuía a linhagem Uchiha e mesmo que adquirisse o sangue deles agora, este não conteria o chakra de Indra. Ele precisava usar uma abordagem mais primitiva. Mas abandonar as células Hashirama também não era uma opção. Elas eram o caminho mais rápido para o poder divino. Ei, parece que vou precisar usar um método mais direto para me adaptar a eles. Com isso, Kakuzu decidiu. Era hora de fazer uma viagem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Não necessário, mas indispensável. Quanto menor a concentração de células de Hashirama, mais ativas elas se tornam. Se essas células autônomas começarem a se proliferar descontroladamente dentro do seu corpo, pode ser desastroso. Kakuzu permaneceu sentado no mesmo lugar, com o olhar distante enquanto olhava para o horizonte. Você não deve rejeitar nem suprimir as células Hashirama. Em vez disso, você deve tentar se integrar totalmente a elas. No entanto, antes de tentar a fusão, você deve garantir que seu corpo seja forte o suficiente para suportar a natureza devoradora das células. Em poucas palavras, é como duas pessoas sentadas à mesa. A base para jogarem bem juntas é que ambas têm a força para virar a mesa e a disciplina para não fazê-lo. Somente quando ambos os lados estão em pé de igualdade é que podem realmente cooperar e se unir. Danzo simplesmente não tinha o poder para virar a mesa e a disciplina para não fazê-lo. Mesmo sem ambas as condições, ele ainda ousou brincar com as células de Hashirama. Não é de se admirar que estivesse condenado a se transformar em uma árvore. Tomemos Obito e Yamato como exemplo, a concentração de células de Hashirama em seus corpos não era excessivamente alta. Estimativas aproximadas indicavam que a concentração de células de Obito era cerca de 50 vezes maior que o normal. Yamato, o sortudo, provavelmente tinha uma concentração um pouco maior, cerca de 25 vezes maior. Para uma pessoa comum, jogar com células Hashirama terminaria neste nível. Somente Madara foi capaz de alcançar a integração completa. Seu sucesso não se deveu apenas à reencarnação de Indra. A força bruta de seu corpo também deve ter desempenhado um papel crucial, permitindo que ele se fundisse perfeitamente com as células de Hashirama. Kakuzu bateu palmas nos braços da cadeira e se levantou lentamente. Era hora de fortalecer o próprio corpo. Quanto a como ele planejava fazer isso, Kakuzu já tinha uma ideia em mente. Com tudo em Higakuri funcionando perfeitamente, ele pôde partir imediatamente. No entanto, ainda havia algumas ameaças ocultas que não haviam sido resolvidas. Lá fora, Kakuzu desenrolou um pergaminho de selamento no chão. Formando vários selos de mão, ele desfez o selo dos 8 trigramas. Estrondo. Uma enorme coluna de fumaça surgiu no céu quando Sete Caudas apareceu. Shei, você queria liberdade, não é? Eu posso te dar. Inicialmente cautelosa e preparada para lutar, a Sete Caudas congelou ao ouvir aquelas palavras. Por um momento, ela ficou perplexa. Ainda mais intrigante era como Kakuzu a chamara pelo nome assim que chegará. No entanto, esse detalhe não era a preocupação mais urgente. Humano, qual é o seu plano? Perguntou Sete Caudas, desconfiado. Durante séculos, os shinobi buscaram conquistar ou explorar o poder das bestas com cauda. Naturalmente, isso fez com que as bestas com cauda desconfiassem muito dos humanos, que eram especialistas em enganar e manipular. Kakuzu deu um sorriso irônico. Sua suspeita não é totalmente infundada. Mas você acha que se aplica a mim? Ele levantou o punho cerrado e acenou casualmente diante dos olhos de Shei. O Sete Caudas ficou em silêncio, contemplando suas palavras por um longo tempo antes de finalmente falar. O que você quer de mim? Nada no mundo vinha sem um preço, especialmente vindo de um empresário como Kakuzu. Até mesmo uma besta com cauda como Shei entendia isso. Quando eu precisar de você, atenda ao meu chamado. Não pretendo lhe fazer mal, mas nem pense em resistir. Então, você quer que eu me torne sua besta invocada? Shei perguntou incerto. Kakuzu riu baixinho. Vamos chamar assim. É realmente tão vergonhoso ser minha invocação? O Sete Caudas permaneceu em silêncio. Ela conseguia sentir o poder do Três Caudas, dos Cinco Caudas e até mesmo do Nove Caudas dentro de Kakuzu. Ele também possuía traços do chakra do uma cauda, embora ainda não tivesse selado o Shukaku dentro de si. Após um longo silêncio, Shei finalmente tomou sua decisão. Eu te ajudarei na batalha. Mas não me peça para fazer nada muito exagerado. Kakuzu endireitou-se apoiando-se numa árvore. Sua expressão permaneceu indecifrável. Aquele resultado era exatamente o que ele esperava. Você pode voar livremente pela Terra dos Dragões. No entanto, nunca deve cruzar as fronteiras nem interagir com shinobi de outras nações. Esta é a maior liberdade que posso lhe oferecer.
Se quebrar nosso acordo, não terei escolha a não ser aprisioná-lo pelo resto da vida. Entendido? As 7 caudas bateu suas 6 asas levemente, sinalizando sua aceitação. Kakuzu aplicou uma técnica de selamento aos 7 caudas. Essa técnica fora algo que ele aprenderá com Senju Tobirama. Em termos simples, permitia que ele sentisse imediatamente se algo acontecesse com a besta com cauda. Era uma camada extra de segurança, garantindo que ele pudesse rastreá-la. Depois, ele se encontrou com Ni para tratar de alguns assuntos pendentes. Com isso, a tarefa estava essencialmente concluída. Os 7 caudas batia suas 6 asas em alta velocidade, alçando o voo rumo ao céu noturno. Não planejava voar muito longe, apenas o suficiente para desfrutar da liberdade de planar pelos vastos e escuros céus. Durante o dia, descansava em sua caverna, desfrutando de sonecas tranquilas e se banqueteando com a folhagem deliciosa. Com 7 caudas sob controle, Kakuzu atravessou a cachoeira, deixando a vila para trás e partindo em sua jornada. Seu destino ficava a leste. O primeiro país por onde passaria seria o País do Ferro, seguido pelo País do Som. Quase um mês depois, Kakuzu finalmente chegou ao local pretendido. Parado na beira de uma rua movimentada, ele observava os pedestres se movimentando em grupos, suas vozes se misturando à atmosfera animada. Não havia dúvida, aquela era mais uma cidade próspera. Aquilo o lembrou da primeira vez que pisara em Cidade da Árvore Branca. Encontrar a pessoa que ele procurava em um lugar como esse não seria uma tarefa fácil. No entanto, havia um lugar que poderia ajudar. Apertando ainda mais o manto, Kakuzu abaixou a aba do chapéu de palha. O tecido largo de suas vestes lançava uma sombra profunda sobre todo o seu corpo. Em pouco tempo ele estava descendo um lance de escadas, um degrau de cada vez. Ao adentrar o mundo subterrâneo escondido sob a cidade, seu olhar se voltou para a frente. Nas paredes à sua frente havia fileiras de cartazes de recompensas. Ei, sente falta desse cheiro de dinheiro. Capítulo 167. A combinação A-B faz sua estreia. A nova geração sempre substitui a antiga. As ondas do tempo lavam tudo. Ao longo dos anos, o mundo Shinobi viu inúmeros talentos emergirem. E agora Kakuzu podia dizer com segurança que alguém estava prestes a superar Madara e Hashirama. A primeira recompensa da lista, Sarutobi Hiruzen. Identidade, Hokage da Terra do Fogo. Idade, 33. Recompensa, 1.690.000.000 Ryu. A quantia fez Kakuzu hesitar. Fazia muito tempo, mas sua memória, especialmente quando se tratava de dinheiro, era impecável. Se ele se lembrava corretamente, mesmo em seu auge, a recompensa de Senju Hashirama girava em torno de apenas 1,7 bilhão. Sarutobi Hiruzen. Ele é realmente tão poderoso agora? Kakuzu murmurou. Depois de refletir, percebeu que não era totalmente surpreendente. Tendo vivido neste mundo por 30 anos e testemunhado 2 guerras mundiais Shinobi, ele entendia como as economias flutuavam. Os daimyo das 5 grandes nações sem dúvida haviam desvalorizado sua moeda para aliviar a pressão financeira. Portanto, a recompensa de Hiruzen ser tão alta fazia sentido. O dinheiro simplesmente não valia mais tanto. Se Tobirama pudesse ver isso da vida após a morte, provavelmente riria incrédulo. Seu aluno realmente o havia superado, não apenas superando seu mestre, mas também se aproximando do nível de seu irmão mais velho. Uma bênção para Konoha, uma bênção para o mundo Shinobi. Kakuzu balançou a cabeça, afastando os pensamentos. A recompensa de Hiruzen pouco lhe dizia respeito naquele momento. Seu foco estava em seu verdadeiro alvo. Continuou examinando a lista. Segunda recompensa, Mizukage Mufu da Terra da Água. Recompensa, 1.620.000.000 Ryu. Por que a recompensa desse cara é tão alta? Kakuzu ponderou por um momento antes de entender. Devia ser a notória política da névoa de sangue. Os proeminentes clãs Kekkei Genkai de Kirigakuri provavelmente odiavam Mufu profundamente, o que explicava sua alta classificação de recompensa. Ele continuou a lista. Terceira recompensa, Haikaja de Komogakuri. Recompensa, 1.492.000.000 Ryu. Quarta recompensa, Tsushikaja no Ki de Wagakuri. Recompensa, 1.457.000.000 Ryu. Quando chegou à 8ª e 9ª posições, Kakuzu congelou de repente. 8ª recompensa, Kakuzu, líder da Terra dos Dragões. Recompensa, 1.200.000.000 Ryu. Seus olhos verde esmeralda tremeram levemente. Ser um observador externo facilitava a indiferença em relação a essas coisas. Era diferente, porém, quando ele estava do lado receptor. Ver o próprio nome na lista desencadeou uma onda de irritação. Estendendo a mão, ele arrancou o primeiro cartaz de recompensa do quadro. Encarou o rosto de Sarutobi Hiruzen, o rosto de um Shinobi íntegro e honrado, e sentiu uma onda de irritação. Esse macaco andou bebendo muito saquê? Ou ele mesmo imprimiu essa recompensa? Talvez os livros didáticos de Konoha agora declarem o terceiro Hokage como o Hokage mais forte da história. Kakuzu sentiu sua respiração ficar pesada. Isso era inútil. Ele não tinha nada a ver com Hiruzen por enquanto. Sem hesitar, ele se virou e foi embora. Espere. Senhor, o senhor vai aceitar esta recompensa? Um trabalhador careca correu para perguntar. Kakuzu o ignorou e continuou andando. Ao ver que ele não respondia, o trabalhador tentou agarrar seu braço. Se perder. Com um único empurrão, Kakuzu fez o homem cambalear para trás. Ele não tinha tempo para assuntos triviais. Naquele momento, ele tinha apenas um objetivo: encontrar o suposto Hokage mais forte. Ao cair da noite, Kakuzu empoleirou-se no terraço de uma pousada, com sua capa esvoaçando ao vento noturno. Ele soltou uma risada, zombando de si mesmo. Ei, fiquei um pouco nervoso hoje. Ele não esperava que um simples cartaz de recompensa despertasse suas emoções dessa forma. Como transmigrador, ele sabia que Hiruzen era oficialmente reconhecido como o Hokage mais forte. Mesmo assim, a ideia de desafiá-lo ainda o irritava. Ele é só um pirralho comparado a mim, e eu realmente deixei isso me irritar. Ridículo.
Talvez fosse isso que o Uchiha Madara sentia quando competia com a Shirama. Depois de passar 30 anos neste mundo, Kakuzu inconscientemente se deixou levar por seus costumes. Ele olhou para o cartaz de recompensas ao seu lado. Sua mente estava calma agora, mas isso não significava que ele não pudesse usar aquilo para se divertir. Levar este cartaz para Konoha não adiantaria de muita coisa. Os crentes da vontade do fogo com a mente lavada, o viriam apenas como uma prova da grandeza de seu líder. Mas se eu entregar isso ao Zetsu Negro e pedir que ele entregue ao Uchiha Madara, ele conseguiria resistir à tentação de sair do esconderijo? Um sorriso irônico surgiu no rosto de Kakuzu. Isso sim seria um experimento interessante. Era hora de ver quanta paciência Madara havia desenvolvido ao longo dos anos. Deixando esses pensamentos de lado, Kakuzu se concentrou em seu próprio objetivo. Ele revisou mentalmente a linha do tempo deste mundo. A pessoa que ele procurava já deveria ter nascido. No entanto, não havia registro dela nos mercados negros, o que era estranho. Talvez fosse hora de mudar sua abordagem. Enquanto ele pensava nos próximos passos, uma brisa suave roçou sua gola. Os olhos de Kakuzu se estreitaram enquanto ele se virava para a escuridão. O vento vinha daquela direção. Escondida dentro dele, havia uma intenção assassina. Kakuzu não se levantou imediatamente. Em vez disso, esperou um pouco, deixando as figuras se aproximarem. Só então se levantou sem pressa, girando o pescoço com um leve estalo. Não era possível deixar de se maravilhar com a ironia do mundo. Antes um caçador, agora aparentemente a presa de outra pessoa. Uma recompensa de 120 milhões de RY, só aqui, ao relento. Vamos ver quem exatamente tem coragem de vir atrás dela. Enquanto suas palavras caíam, os arbustos permaneceram em silêncio. Tic. Kakuzu saltou do telhado em um movimento fluido. Ladrões com ambição, mas sem coragem, um bando de zés ninguéms. Encontrá-lo ali foi infortúnio ou pura falta de sorte. Se fossem apenas alguns bandidos de segunda categoria, ele nem se daria ao trabalho de fazer um movimento. Entretanto, após um breve momento sentindo o chakra deles, ele fez uma pausa. Shinobi de Komogakuri em. Seu chakra é, interessante. Farfalhar. Farfalhar. Movimentos fracos ecoavam na escuridão da vegetação rasteira. Kakuzu já os havia chamado. Continuar se escondendo naquele momento não faria sentido. O primeiro a sair foi um jovem de cabelos dourados, rosto robusto e um corpo repleto de músculos explosivos. Atrás dele, seguiam vários outros shinobi de Komogakuri. A julgar pelo chakra, todos eram nin de nível médio a alto. O mais jovem do grupo estava no centro, usando óculos escuros e carregando 7 espadas nas costas. Assim que pôs os olhos em Kakuzu, não demonstrou medo algum. Em vez disso, cruzou os braços sob a cintura, jogou o ombro direito para trás e assumiu uma postura bizarra, com as costas parcialmente viradas. O homem de cabelos dourados na frente falou. Kakuzu-san, peço desculpas por perturbar seu descanso. Somos shinobi de Komogakuri, apenas de passagem em missão. Sou filho do atual Raikage. Este é meu irmão mais novo, Killer B. Capítulo 168. Tornando seu Kage? Kakuzu-san, eu não esperava encontrá-lo aqui. Que honra. Em nome de Komogakuri e do clã Yotsuki, eu o saúdo com respeito. O guerreiro rude e direto não era habilidoso com as palavras, mas naquele momento, ele se esforçou para encontrar uma razão plausível para a presença deles. No entanto, atrás dele, algo dentro de você se agita, ansiando por aprender os caminhos do rap, já que você, bate. As veias da testa de assaltaram de frustração. Ele se virou e desferiu um soco forte, fazendo B cair no chão. B, seu idiota. Quantas vezes eu tenho que te dizer para não dizer coisas tão ridículas? E principalmente enquanto estivermos conversando com Kakuzu-sama. Embora o jeito bizarro de falar de Killer B fosse inadequado, Kakuzu não pareceu se importar. E todos os seus Raikage vêm do clã Yotsuki? Itsuki parou de repreender Killer B e se virou para encarar Kakuzu. Kakuzu-sama, esse não é exatamente o caso. De uma perspectiva externa, pode parecer que nosso clã Yotsuki é o maior de Komogakuri e ocupa o cargo de Raikage há gerações, o que gera mal-entendidos. Mas, na verdade, Komogakuri sempre aderiu ao princípio de que o mais forte deve liderar. Quem provar sua força e conquistar o reconhecimento da vila estará qualificado para se tornar Raikage. Por exemplo, o segundo Raikage não era do clã Yotsuki. Ao ouvir essa explicação, Kakuzu assentiu em concordância. De fato, um líder de aldeia deve ser determinado pela força, não por negócios obscuros e secretos. Assim como o Hokage de Konoha. Primeiro, a posição foi para o irmão mais velho. Depois, para o irmão mais novo. Depois, para o aluno. Depois, para o aluno do aluno. Depois, para a neta do aluno. E depois, para o aluno do aluno do aluno. E depois disso, nem vamos entrar nesse assunto. Nesse momento, Itsuki-a, o futuro quarto Raikage, engoliu em seco enquanto o suor escorria por sua bochecha. Kakuzu-sama, já nos conhecemos. Podemos ir? Ei! Uma risada fria escapou dos lábios de Kakuzu. Já que você está aqui, não tenha tanta pressa de ir embora. Ele levantou um dedo e apontou para A. Você. Então, ele apontou para Killer B. E seu irmão? Deixe-me ver por mim mesmo. Quão capazes são os filhos e discípulos treinados pessoalmente pelo terceiro Raikage. O suor da testa de A finalmente escorreu. Sua mandíbula se apertou com tanta força que seus dentes rangeram audivelmente. Suas mãos poderosas se contraíram. Ele sentiu vontade de se esbofetear. Por que ele foi tão tolo? Por que insistiu em passar pelo caminho de Kakuzu? Mas agora que não havia mais escolha, ele só tinha uma opção. B. Mostre a ele o poder de Komogakuri. Consegui, mano. Com um rápido passo para o lado, Killer B aumentou a distância entre eles. Os dois se posicionaram em formação de pinça ao redor de Kakuzu. O olhar de Kakuzu os percorreu. Ele ergueu a mão e casualmente acenou para que se aproximassem com os dedos, enquanto um sorriso calmo brincava em seus lábios. Venha, mostre-me se você vale o meu tempo. B. Agora, use esse movimento. Firmou sua postura.
Seus músculos se contraíram como se tivessem sido incendiados, e todo o seu corpo crepitou com um chakra relâmpago e selvagem. Seus cabelos dourados, normalmente penteados para trás, agora estavam eriçados como uma cama de agulhas de aço. Entendido, mano. Hora de mostrar a ele a nossa força, assim. Lariat, Lariat duplo. Itsukiya levantou o braço direito. Killer B levantou o esquerdo. Ambos os braços fervilhavam de chakra afiado enquanto avançavam em direção a Kakuzu de lados opostos. Seus movimentos coordenados de pés os impulsionavam para frente a uma velocidade vertiginosa. No momento em que alcançaram Kakuzu, seus braços o cortaram em um movimento de tesoura. Um golpe direto na cabeça de Kakuzu. Estrondo. No momento em que o ataque aconteceu, os shinobi de Komogakure ao fundo cerraram os punhos em antecipação. Eles o pegaram? Não subestime Asama e Besama. Nós de Komogakure somos fortes. Os shinobi de apoio gritavam palavras de incentivo, mas, parado no olho do furacão, Yutsukiya não estava tão otimista. Um bruto? Esse era apenas um rótulo externo que os outros lhe deram. Um verdadeiro guerreiro que lutava com a vida em jogo precisava de mais do que apenas força bruta. Ele precisava ser capaz de sacrifícios decisivos, de se entregar de corpo e alma pela vitória. Mas se ele realmente conseguiria derrotar seu oponente, isso exigiria um aguçado senso de batalha, aprimorado pela experiência. Mesmo enquanto executava o lariat duplo, a manteve os olhos fixos em Kakuzu, examinando cada detalhe. B. Continue impressionando. Não parem. Esta é a nossa única chance. Entendido, mano. Pela primeira vez, a brincadeira habitual de Killer B desapareceu de seu rosto. No momento em que atingiu Kakuzu, ele entendeu por que seu irmão, normalmente imprudente e agressivo, estava sendo tão cauteloso. Porque a força de Kakuzu estava além de qualquer coisa que eles estavam preparados para lidar. Suficiente. Uma voz calma escapou dos lábios de Kakuzu. Aquela única palavra atingiu como uma adaga, causando arrepios no shinobi de Komogakure que observavam à distância. Este é o seu limite. Se você continuar atacando, não fará muita diferença. Esse foi o julgamento final de Kakuzu. Não, Kakuzu-sama, ainda podemos. Antes que a pudesse terminar a frase, a mão de Kakuzu já havia agarrado seu rosto. Esta não era uma mão comum. Era um braço endurecido até 30 vezes sua força original através da liberação de aço. A força daquela palma sozinha parecia tão pesada quanto 1000 toneladas. Era como se uma montanha tivesse desabado sobre seu rosto. Estrondo. Um punho poderoso, envolto na energia violenta da liberação de aço, atingiu o rosto de A, fazendo voar para trás. Ao mesmo tempo, a outra mão de Kakuzu não ficou parada. Estendeu-se e agarrou o braço de Killer B. Liberação das trevas. Kug, meu chakra está se esgotando tão rápido. Killer B caiu no chão com o corpo flácido e impotente. Kakuzu o acertou com um chute rápido que o fez voar também. O aço acinzentado que cobria o pescoço de Kakuzu começou a recuar, retornando à cor normal. Ele girou o pescoço levemente, olhando para os dois irmãos caídos. No geral, os irmãos AB eram formidáveis. Aquele lariat duplo, mesmo a maioria do shinobi de nível Kage não conseguiria resistir. E considerando seu estágio atual de crescimento, seu potencial ainda era imenso. Parecia ter em torno de 24 ou 25 anos, enquanto Killer B tinha entre 18 e 19 anos. Isso estava longe do auge deles. No entanto, naquele momento A que mal conseguirá se levantar, congelou de repente aterrorizado. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para frente. B. Você está bem? Acorda. Sua voz rouca ecoou enquanto todos os olhos se voltaram para Killer B. O irmão mais novo já estava de pé, mas seu corpo tremia, fraco e instável. Um chakra vermelho escuro começou a vazar de sua pele, piscando ameaçadoramente. Ah? Você já está expulsando 8 caudas? Kakuzu sorriu. Isso torna as coisas muito mais fáceis para mim. Capítulo 169. Uma aposta com 8 caudas. B. Sai dessa. Não deixe essa coisa te controlar. Os punhos já estavam cerrados com força, as veias saltando em seus braços. Se o 8 caudas perdesse o controle ali, as coisas virariam uma verdadeira bagunça. Envolto em uma capa carmesim, Killer B lentamente endireitou sua postura. Irmãozão, está tudo bem. Eu e o 8 caudas estamos bem agora. Trabalhamos juntos e desenvolvemos um estado totalmente novo. Deixe-me testá-lo. Queria dizer mais, mas uma mão enorme de repente bloqueou seu caminho. Era Kakuzu. Deixe o resto comigo. Kakuzu-sama, esse é o 8 caudas. Eu sei, mas seu irmão não está mentindo. Sua função é ficar fora disso. Entendido. Enquanto falavam, a forma completa do 8 caudas emergiu diante deles, uma figura imponente, com várias dezenas de metros de altura, com a parte superior do corpo de um touro e a inferior coberta por tentáculos de polvo. Era uma fusão estranha de formas, mas seus músculos explosivos e olhar feroz deixavam claro, não era um oponente para brincadeira. O 8 caudas. Geek, certo? Então você sabe meu nome? Consigo sentir a aura de Zobu e Koku em você. Parece que eles tiveram seus problemas com você. Você certamente não é um cara comum. Um sorriso irônico surgiu no canto da boca do 8 caudas, revelando fileiras de dentes brancos e afiados. Mas deixe-me esclarecer uma coisa, eu não sou como eles. A fera permaneceu de braços cruzados, seu chakra flamejando com uma onda violenta. Uma tempestade de vento furiosa irrompeu, varrendo o campo de batalha, fazendo o manto de Kakuzu ondular violentamente. Os ninjas de como próximos protegeram o rosto, lutando para se manterem firmes contra a pressão da presença do 8 caudas. Sede de sangue mais forte que a do 1 cauda, ataques mais ferozes que os dos 5 caudas e pelo menos o dobro das reservas de chakra dos 7 caudas. Não é de se admirar que você seja o 8 caudas. Ao ouvir a avaliação de Kakuzu, a fera estufou o peito orgulhosamente. Ao contrário das outras bestas com cauda, ela sabia o seu valor. Até o terceiro Raikage teve que me levar a sério.
Mas você parece bem calmo para alguém que está me encarando. Diga-me, qual é o seu objetivo? Kakuzu levantou um dedo. Preciso de um pouco do seu chakra. Quer um pedaço do meu poder? Que coragem! Que tal tentar me derrotar primeiro? Kakuzu já previa isso. Estava mais do que pronto para uma luta. Mas antes que pudesse agir, o Oito Caudas continuou. Devo mencionar. B e eu estamos usando o estado Jinchiki perfeito. Mas está é apenas a nossa segunda fusão, então ainda não é perfeito. Só conseguimos mantê-lo por uns 5 minutos. Se não me derem uma razão satisfatória antes do tempo acabar, desculpem. Meu poder não é para empréstimo. Ao ouvir isso, Kakuzu parou abruptamente no meio do caminho. O que houve, humano? Já desistiu? Seu boi idiota. Nani? Só 5 minutos? Por que diabos você não disse isso antes? Eles já tinham perdido um minuto inteiro só conversando. Aquilo era extremamente frustrante. Kakuzu saltou do chão, lançando-se como uma flecha. Enquanto planava no ar, os fios negros que cobriam seu corpo se romperam. Massas escuras e sólidas saíram de suas costas, espalhando-se como enormes asas negras. Medo do rancor da terra. Forma final. Suas mãos se juntaram em uma rápida sequência de selos. Estilo de fogo, incineração de cabeças. Estilo do vento, rajada de pressão. Estilo aquático, execução em redemoinho. Estilo tempestade, lança trovejante. Estilo terra, núcleo sísmico. 5 diferentes naturezas de chakra irromperam simultaneamente, formando uma tempestade de destruição elemental. Os ataques convergiram para o Oito Caudas, bombardeando seu corpo maciço com explosões ensurdecedoras. Fumaça e detritos enchiam o ar, o chão chamuscado pela pura intensidade do ataque. Parados à distância, aí os ninjas de como ficaram sem palavras diante da devastação. Senhora, o que devemos fazer? O rosto de A se contorceu em hesitação. Por enquanto, priorize a evacuação dos civis. Entendido. Espere. Os ninjas de como se viraram confusos. Após 2 segundos de conflito interno, acerrou os punhos. Tirem nossas bandanas de Kumo. Isso não pode chegar aos ouvidos do meu pai. Se ele descobrir, estamos ferrados. Kakuzu se certificou de manter a batalha longe das áreas civis. O bombardeio dos 5 elementos atingiu diretamente o Oito Caudas, fazendo-o cambalear. No entanto, os olhos aguçados de Kakuzu captaram algo. Apesar do impacto, a fera se movia em sincronia com ele. Através da névoa de poeira, uma enorme esfera negra emergiu. Uma bijudama. Se você não consegue lidar com isso, não me culpe. A enorme esfera escura disparou em sua direção, pulsando com uma energia catastrófica. Mas Kakuzu não se mexeu. Estendeu a mão esquerda. Liberação de escuridão ativada. 2 minutos depois, Kakuzu se levantou, seu corpo emitindo nuvens de fumaça. O Oito Caudas, ainda envolto em poeira residual, lentamente se tornou visível novamente. Os olhos da fera se arregalaram de genuína surpresa. Você realmente encarou a minha bijudama de frente. Acho que te subestimei. Se eu tivesse mais tempo, carregaria uma ainda maior. Kakuzu estendeu a mão ligeiramente dormente e impassível. Então, temos um acordo? O chakra do Oito Caudas era tão imenso que até mesmo uma bijudama formada casualmente continha uma quantidade avassaladora de energia. Como você disse, não há tempo para reunir uma bijudama ainda maior. Humano, você está admitindo a derrota? Que pena. Calculo que consigo manter esse estado por mais 1 minuto ou 2. Caso contrário, eu teria gostado de uma luta de verdade com você. Um lampejo de hesitação brilhou nos olhos de Kakuzu, mas foi rapidamente substituído por uma determinação férrea. A indecisão só levava a oportunidades perdidas, algumas coisas simplesmente precisavam ser feitas. Ele levantou 3 dedos. Me dê 30 segundos. O Oito Caudas estreitou os olhos, confuso. 30 segundos? Tempo suficiente para preparar um jutsu em larga escala? O quê? Você espera que eu simplesmente deixe você fazer isso? Kakuzu balançou a cabeça. 30 segundos são mais do que suficientes para fazer você desejar a morte. E os 30 segundos restantes, você pode usar para rastejar de volta para dentro do seu Jinchiki. O Oito Caudas congelou por um momento antes de mostrar suas presas em uma gargalhada. Você só pode estar brincando. Derrotar a mim, o poderoso Oito Caudas, em 30 segundos? Impossível. A menos que, ignorando a risada zombeteira da fera, Kakuzu rapidamente formou selos de mão, pressionando as palmas das mãos contra o chão 1 segundo depois. Este jutsu era um tanto instável, e ele não o dominava completamente, mas, dada a urgência da situação, não tinha escolha a não ser tentar. Liberação de madeira, ligação de 4 pilares. Estrondo. 4 enormes pilares de madeira irromperam da terra, cercando o Oito Caudas por todos os lados. Em suas pontas afiadas, semelhantes a lanças, protuberâncias retorcidas se estendiam rapidamente, perfurando profundamente a carne da fera. O Oito Caudas rugiu, mas Kakuzu permaneceu impassível. Se essa técnica seria suficiente, ele logo descobriria. Capítulo 170. A lição de Kakuzu. O aspecto mais embaraçoso desse jutsu é que as futuras gerações de usuários da internet se referiram a ele, ironicamente como liberação de madeira. Técnica do apartamento de 3 quartos. Kakuzu não tinha a intenção de recriar um momento tão digno de meme, então modificou ligeiramente a técnica. O resultado final. Seu desgraçado. Como você sabe a liberação de madeira? Não eram apenas os espinhos de madeira perfurando sua carne. O verdadeiro problema era que seu chakra estava sendo drenado a uma velocidade alarmante. Uma enxurrada de memórias desagradáveis invadiu a mente do Oito Caudas enquanto ele se lembrava de um certo homem do passado. O tormento duplo da dor física e da angústia mental o deixou momentaneamente atordoado. Quando ele recuperou o foco. Kakuzu já estava em cima da enorme cabeça do Oito Caudas. Seu bom amigo 5 Caudas me pediu para dizer olá. Sua mão direita havia se transformado em um brilhante braço prateado de liberação de aço, e um chifre afiado havia se formado em sua mão.
Uma réplica exata do chifre dos 5 caudas. A simetria é um aspecto fundamental da beleza neste mundo. 8 caudas, seu visual torto é horrível demais. Deixe-me consertá-lo. Os olhos de Kakuzu se fixaram nos 2 chifres na cabeça do 8 caudas, um estava quebrado, enquanto o outro permanecia intacto. O desequilíbrio era realmente feio. Com um grito poderoso, Kakuzu balançou seu punho aprimorado pela liberação de aço, imbuído das características genéticas dos 5 caudas, diretamente no chifre restante do 8 caudas. Assim que o poder dos 5 caudas estava prestes a colidir com o do 8 caudas, o soco de Kakuzu atingiu apenas o ar. Olhando para baixo, ele viu o corpo enorme do 8 caudas se contorcendo e rapidamente recuando para a forma de Killer B. Seu desgraçado, eu vou me lembrar disso. Meu chifre não é um recurso renovável. Se você acha que pode tirar meu poder, continue sonhando. Num piscar de olhos, o 8 caudas se fundiu completamente de volta ao Killer B. Um momento depois, chakra vermelho escuro cintilou ao redor dele antes de desaparecer completamente. Kakuzu saltou levemente no ar e pousou na frente de Killer B. Ele cutucou o corpo de B com o pé. Você não está morto, está? Poucos dias depois, em uma pequena pousada na Terra das Águas Quentes, a luz do sol invadiu o quarto enquanto Kakuzu abria os olhos lentamente. Ele esticou o pescoço de um lado para o outro, saiu da cama e começou sua rotina matinal. Assim que se preparou, abriu a porta e saiu. O pátio era espaçoso e vazio exceto por uma figura alta no centro. O homem cantava rap com letras estranhas enquanto fazia gestos estranhos com as mãos. B, está se sentindo melhor? Ao ouvir a voz de Kakuzu, Killer B se virou. Oh, é o Kakuzu-sama. B correu até ele rapidamente. Você também tem muitos ferimentos. Não está guardando rancor de mim, está? Perguntou Kakuzu com um sorriso irônico. Não diga isso. É normal um ninja se ferir em batalha. Além disso, meu irmão alugou a pousada inteira para que eu pudesse me recuperar direito. Estarei bem em alguns dias. Que bom. A propósito, onde está seu irmão? Ah, não o vi por aqui. Nosso pai descobriu o que aconteceu aqui e ficou furioso. Ele ordenou que meu irmão cuidasse da situação pessoalmente e garantisse que não houvesse nenhum incidente diplomático entre Komogakure e a Terra das Águas Quentes. Kakuzu assentiu em compreensão. Causar dano significava pagar indenização. Como uma vila importante, Komogakure tinha o bom senso de assumir a responsabilidade por suas ações. Quanto ao envolvimento de Kakuzu, bem, isso realmente não importava. Com Komogakure assumindo a liderança, ele estava satisfeito em deixá-los lidar com as consequências. Enquanto Kakuzu e Killer B conversavam, o clima era descontraído. Mas então, a expressão de Killer B ficou visivelmente séria. O que houve? Perguntou Kakuzu. B abaixou a cabeça como se hesitasse. Depois de alguns segundos, olhou para cima novamente, as lentes dos óculos de sol incapazes de esconder a determinação em seus olhos. Pela primeira vez, ele não estava falando em rimas. Em vez disso, falou em um tom solene. Tenho um pedido. Você é incrivelmente poderoso. Nem meu pai conseguiu subjugar o 8 caudas em combate direto, mas você conseguiu. Estaria disposto a me aceitar como seu aluno? A expressão de Kakuzu ficou estranha diante do pedido. Esse não foi totalmente inesperado. As pessoas tendem a pensar em Komogakure como uma vila cheia de brigões musculosos, mas eles não eram apenas brutos e racionais. Sua cultura guerreira enfatizava o respeito pela força, e Killer B sem dúvida ficou chocado ao ver Kakuzu derrotando o 8 caudas. Além disso, o status de Kakuzu como líder de Higakure lhe conferia uma posição única. Formar uma conexão com os irmãos AB poderia ser vantajoso para Komogakure. Kakuzu estudou Killer B por um momento e rapidamente tomou uma decisão. Nunca pensei em aceitar um aluno antes. Mas Killer B, tenho que admitir, você tem talento. Vou te ensinar uma técnica. O rosto de B se iluminou de entusiasmo. Kakuzu-senpai, essa técnica vai me ajudar a derrotar o 8 caudas? Não, mas vai te ajudar a vencer seu irmão. Oh sim. B cerrou os punhos de excitação. Tendo suportado o treinamento rigoroso do irmão por anos, a ideia de finalmente derrotar Ai era emocionante. Kakuzu-senpai, quando podemos começar? Sem pressa. Os lábios de Kakuzu se curvaram em um sorriso malicioso. Ele levantou um dedo e apontou para Killer B. A razão pela qual digo que você tem um talento excepcional é porque suas habilidades de rap são realmente surpreendentes. Agora me diga mais um verso. Killer B não entendeu bem o que Kakuzu queria dizer, mas mesmo assim seguiu suas instruções. Outra rodada de rap irrompeu, embora para quem estivesse ouvindo, pudesse soar mais como um jargão incompreensível. Kakuzu riu baixinho. Ele não fazia ideia do que Killer B estava dizendo, mas isso não o impediu de oferecer alguma orientação. Killer B, ouça. Tem um estilo de taijutsu que pode ser incorporado ao seu rap, deixando você incrivelmente poderoso. Vou te ensinar agora. Vire as costas para mim e então encolha o ombro esquerdo. Não, isso não está certo. Você precisa dobrar os joelhos levemente e manter as mãos à frente e em seguida encolher o ombro esquerdo. Sim, assim mesmo. Agora, quando terminar, pule no ar e gire. Quando Killer B completou toda a rotina, estava visivelmente exausto. Ele enxugou o suor da testa. Kakuzu-senpai, nunca vi esse taijutsu antes. Como se chama? Kakuzu coçou o queixo, olhando pensativo para o céu. Acrobata. Acrobata? Killer B rapidamente pegou um bloco de notas e anotou o nome, mas não conseguiu evitar expressar suas dúvidas. Este acroba é realmente tão poderoso? Kakuzu apenas sorriu. B, lembre-se disto, sem refinamentos forjam o aço. Um homem que conhece 10.000 artes marciais não é tão assustador quanto aquele que domina uma única técnica 10.000 vezes.
Contanto que você pratique essa rotina todos os dias repetidamente, um dia, ela liberará um poder tão imparável quanto um maremoto. Killer Bee assentiu solenemente, levando a sério as palavras de Kakuzu. Ajustou os óculos de sol de armação preta apoiados no nariz. Kakuzu-senpai, agora entendi. Vou integrar esse taijutsu ao meu rap. Vou torná-lo ao meu estilo característico. Nunca parar, nunca recuar. Vendo isso, Kakuzu assentiu satisfeito. Nada mal. Um dia, Killer Bee se tornaria um verdadeiro mestre. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.